Boa tarde, então, aos amigos do Critica Brasil. Começa agora mais um debate do sábado e domingo aqui com o Leonardo Stoppa e hoje trazendo dois profissionais da área de livros, da área de comunicação. E para vocês entenderem o que está acontecendo, deixa eu pausar. Para vocês entenderem o eco, eu vou pausar aqui. Para vocês entenderem o que está acontecendo, muito se fala em reforma tributária. E o sonho que se tem quando se fala em reforma tributária é uma reforma que realmente consiga privilegiar os desprivilegiados, uma reforma que consiga trazer qualquer tipo de redistribuição de renda. Mas, por incrível que pareça, a reforma tributária ela vai aos poucos excluindo os menos privilegiados e, de uma forma ou de outra, beneficiando os grupos mais poderosos. A reforma tributária não vai fazer o tão sonhado imposto para iates ou imposto para jatinho. Ela vai começar a tributar livros, inclusive livros e outros materiais relacionados à divulgação do conhecimento, tem a imunidade tributada dentro da própria Constituição. Mas a gente vê uma proposta dessa que de uma turma que já conseguiu mudar a Constituição em relação às leis trabalhistas, a gente vê uma proposta dessa como uma ameaça muito grande. Então, hoje temos aqui um editor, Salvio Nancotter, e temos também o Alexandre, que é diretor executivo da livraria Martins Fontes Paulista, para falar sobre o que isso significa não apenas para o mercado, mas também para as pessoas de dentro do Brasil. Então, eu queria dar um bom dia para vocês. Aqui na ordem de tela, Salve, eu queria que você desse um bom dia para os telespectadores e fizesse aquele convite para compartilhar, se apresentasse. Depois, Alexandre, também, por favor, se apresente, faça convite para que as pessoas compartilhem para a gente aí aumentar o alcance. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigado aqui a Santarém, a esse canal que tem crescido tanto e que nos orgulha pelas posições. Queria realmente pedir a todos que desse uma força, que ainda não tiver inscrito, que se inscreva, que aperte o sininho, que apoie essas iniciativas, porque o assunto que nós vamos tratar hoje aqui é um assunto de alta importância, não só pelo valor em si, mas também, né, pelo valor, digamos assim, pecuniário, mas, acima de tudo, pelo valor simbólico que tem essa medida do governo. Então, boa tarde a todos, e espero que tenhamos uma boa conversa aqui. Boa tarde ao Alexandre, que é um parceiro especial mesmo da Cotter, do verdadeiro sentido da palavra, tem sido parceiro, tem sido a livraria que mais nos tem aberto espaço, nossos autores estão praticamente todos na livraria Martins Fontes, todos em destaque, e isso não é algo que a gente encontra com tanta facilidade, a não ser por pessoas que realmente têm compromisso com a cultura, com o livro, e eu queria parabenizá-lo por isso. Bom, boa tarde, Salve, boa tarde, Leonardo. Estou muito feliz aqui também com o convite que vocês me fizeram. Estamos, de fato, num momento muito delicado. Eu diria que o mercado livreiro e editorial já vem há alguns anos sofrendo por uma série de razões que a gente vai estar discutindo aqui, mas nesse momento particular estamos ainda enfrentando, principalmente as livrarias físicas, enfrentando o problema da pandemia, que obrigou as livrarias todas a fecharem as portas, e o timing dessa proposta do governo não poderia ser pior, não poderia ser mais insensível. Nós vamos estar conversando sobre isso. Mais uma vez, boa tarde a todos, muito obrigado aqui pelo convite. Eu queria começar, pessoal, falando sobre a atual conjuntura político-econômica antes da reforma. Eu queria que o Salve, porque o que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa que é responsável por procurar autores e fazer os livros, né, isso é o Salvio, e nós temos aqui o Alexandre, que é uma pessoa que coloca esses livros à disposição do leitor. Então, nós temos aqui praticamente, e coincidentemente, eu sou uma pessoa que estou escrevendo um livro. Então, nós temos aqui essas três partes e, por outro lado, nós temos entre nós três pessoas que consomem livros. Então, somos
todos nós três aqui no ar, e vocês que estão assistindo, todos nós somos afetados direta e indiretamente por essa política de modificação tributária. Eu, como escritor, eu sou afetado porque o meu produto vai vender menos. O Sálvio, como editor, ele é afetado porque o produto dele vai ficar mais caro para ser produzido, ele vai poder remunerar menos, obviamente, o escritor, e vai ter um preço não tão atrativo para o Alexandre, que compra na mão dele e vai ter que vender esse produto ainda mais caro para os clientes que vão na sua livraria. Então, eu queria que você explicasse, Sálvio, o que é a realidade política, econômica, tributária atual e o que eles estão querendo modificar, porque depois eu quero que o Alexandre expanda um pouco mais a respeito de qual que é a realidade do livro dentro do Brasil nos dias de hoje, né? Essa decadência da vontade de ler e esse tipo de coisa. Mas o Sálvio, eu gostaria que você falasse sobre de onde estamos para depois a gente falar para onde a gente está indo. Então, Tá ok, né? Eu creio que são vários aspectos, né? Digamos assim que para falar do aspecto técnico-contábil, eu esteja menos aparelhado. A gente terceiriza, assim, enfim, é feito por outras pessoas aqui, e realmente a Constituição tem ela é clara quanto a isso, que os livros não podem ser tributados por uma questão óbvia, né? Você tem, nos países mais desenvolvidos e mais organizados, você tem ao contrário, as pessoas ganham os livros de todo um incentivo, não só de renúncia fiscal, mas inclusive de investimento direto, porque é do interesse da nação como um todo que o povo tenha acesso à informação, tenha acesso à cultura, tenha acesso à história, né, ao conhecimento acumulado, acima de tudo, que é isso que leva a humanidade para frente, que nos permite crescermos como seres humanos, né? E entendo que esse aumento de imposto, seja tecnicamente onde ele estiver incidido, ele tem dois objetivos básicos. Eu não entendo que sejamos eu e o Alexandre quem eles pretendam atingir. Eles pretendem atingir o leitor. Se o livro fica mais caro, as pessoas leem menos. Se as pessoas lerem menos, é melhor para eles, né? Sempre que a gente tem regimes mais de força, eu não gosto de chamar o atual regime de fascista, porque não seria nem preciso, do ponto de vista terminológico, né, chamar assim, ou mesmo de protofascismo. Mas tem algumas relações que são inegáveis, né? Você tem, então, para mim, a queima de livros que houve em 38, se não me falha a memória, ou 37, em Berlim, e essa ação agora, elas têm parentesco, porque no fundo é um ataque. No fundo, o que está se dizendo é que a cultura não tem importância. Nós temos um governo formado por uma pessoa que não tem, por exemplo, curso superior, né, que é o Bolsonaro, que é guiado por uma pessoa que não tem nenhum curso primário completo, que é o Olavo de Carvalho. Então, isso naturalmente gera neles uma aversão, eles precisam provar que isso não é importante, que conhecimento não vale a pena, que importa é a intuição deles, o que eles pensam a partir de si mesmos, e que o livro não é importante. Então, essa questão, como eu falei antes, acho que é muito simbólica. Ela tem um recado, assim, tipo, abandone os livros, isso é bobagem, não precisa, entende? Porque os livros não precisam ser bem tratados, o governo mesmo não vai tratar bem os livros. Então, é dessa maneira que eu enxergo. Eu acho que esses 12% que vão pesar no bolso, especialmente, eu acho que aí eu tive toda a razão, Léo, digamos, o nosso lado, que é um lado que tem muito mais gente com poder aquisitivo mais apertado, vai sofrer mais, porque faz mais diferença você pagar, sei lá, por exemplo, R$80 num livro ou 90 e tanto, né? Já faz uma diferença importante. Então, esse lado vai ser mais afetado. Mas acho que, como um todo, né, seja do livro infantil ao livro de filosofia, de arte, o que for, todos vão estar afetados,
E é extremamente lamentável, é abominável que isso esteja acontecendo, e eu não falo isso por uma questão segmentada, por eu estar no setor. Se eu não estivesse, eu ia dizer com a mesma ênfase, porque não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Então, pouco eu sou contra impostos. Acho que os impostos deveriam aumentar no país. O problema dos impostos é a maneira que ele está distribuído, né? Que é para o consumo, e acaba que só as pessoas que ganham menos, que são obrigadas a consumir, a gastar tudo que ganham com consumo, é que pagam o imposto. E as pessoas que ganham mais, que podem guardar o dinheiro, não pagam imposto sobre o dinheiro que é guardado. Nem a gente paga imposto para retirar lucro da empresa, por exemplo. Isso está erradíssimo. Mas eu não sou contra o imposto em geral, de forma nenhuma. Apenas eu sou contra esse ataque que se está fazendo ao livro, portanto ao conhecimento, portanto à escola, portanto à livraria, portanto à editora, portanto, mas em suma, é um ataque à sociedade que aprecia, né, os livros, e os livros é que nos colocam em contato com o que nós temos de humano através dos séculos, né? Nós temos vários lançamentos de livros de 2, 3 mil anos atrás, e não é justo que esse tipo de contato seja, digamos assim, dificultado por quem devia estar exatamente criando atalhos, criando pontes para que ele acontecesse. Eu vou pedir a técnica para colocar no ar, para mim, o artigo 150 da Constituição, nesse momento, mas deixa eu ler antes aqui. Santos, não vão queimar os livros, querem encarecê-lo, como forma de barrar o acesso à cultura. Obrigado a vocês pela presença. Eu queria que a técnica desse destaque ao artigo 150 da Constituição nesse momento, porque eu considero muito importante para vocês verem o teor do artigo 150 e como que nós estamos utilizando a mesma Constituição, o mesmo artigo, de uma forma extremamente bizarra. Veja bem, o mesmo artigo 150 que ele inibe, ou seja, ele proíbe os estados, os entes federados, seja a União, os estados e os municípios, de cobrarem qualquer tipo de tributo de material para produção de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, ou seja, existe hoje na Constituição Federal, está acima de qualquer tipo de lei, uma vedação clara à tributação de livros, jornais, periódicos e papel, até o papel. Então, se você está comprando papel e esse papel é para periódicos, para livros e jornais, existe uma vedação a qualquer tipo de tributação. Essa vedação, ela não acontece por preciosismo, é porque existe no artigo 5º da Constituição um inciso muito importante, um parágrafo muito importante, que é a expressão do pensamento. Então, cobrar tributos sobre livros, jornais e periódicos seria dificultar a expressão, a liberdade do pensamento. Então, a liberdade do pensamento, ela é extremamente livre nessa concepção da Constituição de 1988, mas nós conseguimos perceber que depois que a gente teve a primeira tentativa do Congresso, e uma tentativa bem sucedida, de modificar a Constituição sem passar por uma nova Constituinte, que foi a nova interpretação a partir da prisão após a segunda instância, indiferente de qual é a sua opinião a respeito do assunto, indiferente de qualquer manifestação, eu estou falando do que está escrito na Constituição, a partir do momento em que o STF tentou modificar a Constituição, conseguiu e recebeu aplausos, a gente tem tido constantes modificações da Constituição através da interpretação do STF. E agora a gente tem constantes modificações de coisas que tecnicamente seriam impossíveis de serem modificadas, porque a não tributação de livros, jornais e periódicos, ela se conecta a uma cláusula pétrea que é a livre expressão do pensamento. Então, ainda que você possa mudar esse artigo, ainda que você possa mudar o artigo 150, você não pode mudar nesse sentido,
porque você estaria criando limitação à liberdade do pensamento, que é uma cláusula pétrea. E olha que coincidência. Por outro lado, é o mesmo artigo que proíbe a tributação de templos de qualquer culto, e hoje nós temos, como propaganda política do governo Bolsonaro, um aumento da possibilidade de criação de benefícios para templos, ou seja, o mesmo Bolsonaro que bate bumbo e balança bandeiras dizendo que vai criar isenção de cobrança de energia elétrica para as igrejas, lembrando, a energia elétrica ela precisa sair de algum lugar e ela precisa ser paga. E se existe uma isenção para as igrejas, significa que esse dinheiro vai ser, obviamente, pago por alguém, e esse alguém não é o Bolsonaro, é o povo. Então, esse mesmo Bolsonaro que faz uma proposta de pagar a eletricidade das igrejas, é o mesmo Bolsonaro que vem no mesmo artigo e quer retirar a isenção de livros, jornais, periódicos. E eu trouxe hoje, até antes, até fora do ar, eu trouxe uma visão, e nessa visão pode voltar ao normal, os três na tela. Nessa visão, o Alexandre falou que a situação é até muito mais complexa, mas eu queria trazer uma visão que eu tenho, que é o seguinte: nós temos hoje uma realidade dentro da qual o livro é uma ameaça ao governo. E à medida em que você começa a criar obstáculos para que o pobre consiga ler, você pode criar facilidades para que ele leia o que você quer. Eu vou dar um exemplo aqui. A Escola Austríaca de Economia, dentro do Brasil, ofereceu livros gratuitos. O Instituto Mises.org ofereceu livros gratuitos de doutrinação para serem distribuídos na Escola de São Paulo. Eu, por mais que eu tenha boas intenções com o campo progressista, o Sálvio e eu estamos escrevendo um livro para empoderar o campo progressista, mas nós não temos condições de oferecer livros gratuitos. E se nós tivermos que oferecer esses livros ainda com tributos, vai ser muito mais difícil que a nossa informação chegue até as pessoas. Então, o que eu consigo ver como estratégia nesse momento na verdade, um controle da opinião através do aumento do preço da divulgação da opinião. Uma forma de controlar a ideologia através do encarecimento do acesso à ideologia daqueles que não têm, digamos que, o poder aquisitivo nas mãos, para facilitar que chegue à população apenas o que querem dizer aqueles que têm dinheiro para patrocinar os livros. Eu queria que a técnica voltasse, então, ao cenário normal, para o Alexandre Martins desenvolver isso, que ele já ia me falando que o buraco é mais embaixo, mas então dê sequência nisso, Alexandre, como é que é a situação do comércio, do mercado de livros, que a gente tem que admitir que está cada vez mais difícil no Brasil? Então, Leonardo, as análises que vêm sendo feitas em relação às consequências dessa proposta do governo, até aqui, de uma maneira geral, pela imprensa, e a imprensa tem dado muito apoio a esse movimento, eu digo que são análises ainda superficiais, porque, na verdade, nós estamos deixando de ver, a gente está vendo um ponto do problema, que é o aumento do preço, que por si só, obviamente, é dramático, e estamos todos aqui de acordo, já tocamos nesse assunto. Mas tem se falado muito pouco, na verdade, sobre a consequência desse imposto para o livreiro e para o distribuidor. Eu vou querer explicar isso para vocês. Veja, o editor, ele constrói o preço do livro, o livro, inclusive, é vendido no mercado, é um preço recomendado pelo editor, o editor estabelece esse preço, e ele constrói esse preço a partir dos custos que ele tem. É óbvio que se ele tem um custo a mais, que é esse imposto que o governo está propondo que aconteça, ele vai ter que jogar isso também ali na planilha dele e o preço vai subir. Calcula-se que o preço suba por volta de 20%. Mas a livraria funciona ao contrário. A livraria, e o Sálvio é editor e conhece bem isso, a editora ela estabelece um desconto para a livraria. Então, o livro custa X, o livreiro compra esse livro com um desconto e ele usa essa margem, na verdade, que ele tem para pagar todos os seus custos.
folha de pagamento, aluguel do imóvel, luz, etc. E existem estudos que mostram que uma boa livraria, uma livraria bem administrada, e hoje no Brasil são poucas as que estão nessa situação, tem um lucro na faixa de 4% e 4,5%. Ou seja, falando mais uma vez, ele tem a margem a partir do desconto que a livraria recebe, e depois de descontados todos os custos que a livraria tem, aquelas que estão bem das pernas, e são poucas aquelas que estão nessa situação, tem um lucro médio de 4% a 4,5%. A gente não precisa fazer muita conta aqui para perceber que se a livraria for obrigada a pagar um imposto que ela não paga hoje de 12%, essa livraria vai ficar no vermelho. Então, o problema aqui não é simplesmente o livro vai ficar mais caro, consequentemente vai ficar ainda menos acessível do que ele já é. Não, nós estamos correndo o risco seríssimo de ver as livrarias fecharem. E aqui nós não estamos falando da livraria física, nós não estamos falando da livraria de porte pequeno, da livraria independente, nós estamos falando de todas as livrarias, porque são todas as livrarias que trabalham com essas margens pequenas. Se as margens das livrarias fossem grandes, nós não teríamos a situação que nós estamos vivendo hoje, com a Cultura em recuperação judicial, com a Saraiva em recuperação judicial e outras que fecharam as portas e outras que saíram do Brasil. Quer dizer, então, o negócio do livro, o Sérgio Machado, diretor da editora Record, que infelizmente já faleceu, ele costumava dizer que o negócio do livro é um negócio de tostões. Você está falando de margens sempre muito pequenas, muito apertadas. Mais uma vez, esse imposto de 12% para o livreiro e para o distribuidor significa necessariamente o desaparecimento das distribuidoras e das livrarias. E eu tenho dito, que é uma coisa meio óbvia, quer dizer, sem livraria, você não tem editora. Sem editora, você não tem livros, tá certo? Então, e esse é um ponto tão importante aqui do que nós temos aqui para conversar. Quer dizer, a proposta, vou me repetir aqui, não para simplesmente no problema do livro ficar mais caro. É muito mais sério. E era isso que eu queria falar para você, Leonardo. Não tivemos tempo, porque logo entramos no ar, mas e esse é o ponto que eu tenho. Deixa eu até lembrar que eu, por acaso, também sou editor. Então, eu estou dos dois lados do balcão, como editor e como livreiro, e eu entendo que se essa situação é muito séria para o editor, consequentemente para a sociedade de uma maneira geral, ela é ainda muito mais séria para o livreiro e para o distribuidor, como eu acabei de contar para vocês. Só para falar uma palavrinha aqui em relação ao distribuidor, muitas livrarias pequenas, elas não têm condições e não têm volume para comprar diretamente da editora. Então, ela recorre a uma empresa, que é o distribuidor, que representa várias editoras. Então, a livraria, digamos, tem um livro do Sálvio, tem um livro da Companhia das Letras, tem um livro da Record. Ela compra tudo no mesmo distribuidor, e o distribuidor, como é que sobrevive, na verdade? Ele recebe um desconto do editor e repassa um desconto para a livraria menor, um pouco menor do que o desconto que ele recebe do editor. O distribuidor, por excelência, trabalha com margens ainda menores do que as margens que as livrarias trabalham quando compram diretamente do editor. O distribuidor, coitado, não tem a menor condição, mais uma vez, de pagar esse imposto. Então, o que nós estamos falando aqui é da absoluta destruição do mercado editorial e livreiro brasileiro. E eu tenho me perguntado o seguinte: que país, que governo é esse que entende que resolver os problemas da sociedade brasileira, no caso o governo brasileiro, significa destruir um mercado tão importante para todos nós? Quer dizer, então, é realmente muito sério, é lamentável. Isso para não dizer, como eu lembrei logo no começo, da infelicidade
de se propor isso no momento em que as livrarias, particularmente as livrarias pequenas e físicas, estão vivendo um drama que nunca viveram, com a necessidade de fecharem as suas portas. Quer dizer, então, simplesmente, na minha visão, inacreditável. É inacreditável. E por isso, na verdade, eu entendo que há, na sociedade brasileira, um reconhecimento do absurdo dessa proposta, sociedade representada por todos nós, representadas pela imprensa e representada pelos nossos representantes no parlamento, e eu tenho muita esperança de que essa proposta, de fato, não vá adiante, porque se ela for adiante, é um desastre para a sociedade brasileira. Não é nenhum exagero aqui da minha parte colocar isso da maneira como eu estou colocando. Antes de eu passar para o Sálvio, eu queria só que você falasse essa proposta, como que ela impacta nos livros eletrônicos? Veja, vamos lá. Essa proposta, eu falei aqui, ela é péssima para toda a cadeia. Porque, só fazendo uma comparação aqui, tivemos a pandemia, as livrarias físicas foram obrigadas a fechar, tá certo? As livrarias vendendo online, as empresas vendendo e-book, as empresas vendendo audiobooks, todas cresceram, passaram a vender mais, na medida em que, obviamente, nós, consumidores, não tínhamos a opção de comprar os livros nas livrarias físicas. Então, na pandemia, quem de fato sofreu e vem sofrendo são as livrarias físicas, que são tão importantes para o nosso mercado, tá certo? E as livrarias, aliás, eu nem faço distinção mais entre a pequena livraria e a grande livraria, porque você sabe lá o que é você estar à frente de uma rede de 70 e poucas lojas físicas e de uma hora para outra você se vê obrigado a fechar todas essas lojas. Por mais que você consiga vender através da internet, é óbvio que a venda que você vai fazer na internet não vai compensar a perda das 75 lojas fechadas. Estou citando aqui 75 como um número, tá certo, de uma grande rede de livrarias em qualquer país. Se você é um pequeno livreiro independente e que não tem uma presença na internet, a pandemia foi uma dramática, tá certo? Quer dizer, o livreiro está lá com as portas fechadas e tal. Mas, vou lembrar mais uma vez, a venda de e-books cresceu, a venda de audiobooks cresceu e a venda online cresceu muito. Essa pandemia foi particularmente muito boa para a Amazon, tá certo? Agora, a reforma tributária, a proposta do governo, atinge todos, sem exceção, porque o editor vai precisar pagar esse imposto, o livro vai ficar mais caro. O livreiro vai ficar sem margem e vai fechar as portas. O distribuidor vai ficar sem margem e vai fechar as portas. E eu vou falar mais uma vez, não é só o livreiro pequeno, o livreiro com pouco capital. A Amazon certamente deixará de ganhar 1 centavo em qualquer livro que eles forem vender, se eles continuarem trabalhando do jeito que trabalham e se verem obrigados a pagar esse imposto de 12%. Então, isso vale para todos e vale também para aqueles que trabalham com e-book. Então, isso atinge todos, atinge a cadeia como um todo. E o que, obviamente, vou me repetir aqui, não podia ser mais dramático para a sociedade brasileira. Eu te fiz essa provocação porque, mais uma vez, a gente volta a perceber que não se trata somente de uma reforma tributária, trata-se de um atentado contra a expressão do pensamento. Né? Tudo aquilo que você desincentiva a produção, e eu venho falando sobre isso há muito tempo, nós temos hoje algoritmos que direcionam as pessoas, youtubers, jornalistas, a trabalharem somente com a ideologia liberal. Com isso, eles desincentivam a ideologia não liberal, a ideologia protecionista e nacionalista. Agora, a gente vem com uma reforma tributária
que cria um desincentivo à produção do conhecimento, porque vai ficando cada vez mais fácil você vender esse conhecimento. Se você restringe o acesso ao conhecimento somente a quem pode pagar mais caro, essas pessoas vão consumir, obviamente, aquilo que as agrada. Então, você começa a fazer, através de uma reforma tributária, uma censura à ideologia dos mais humildes, porque o escritor mais humilde, ele não vai ter a mesma oportunidade, obviamente, de atingir o mercado como aquele escritor que é patrocinado para falar bem de determinadas ideologias ou bem de determinados nichos, né? E eu queria agradecer a Cotter TV, que se torna membro do canal, e eu queria fazer nesse momento uma convocação a todos vocês que estão assistindo a se tornarem inscritos na Cotter TV. A partir do dia 1º, a gente começa a fazer na Cotter TV um programa diário, falando sobre livros, falando sobre culturas, falando sobre políticas, e eu queria te convidar a já se inscrever na Cotter TV. Eu vou participar também desses programas, eu vou fazer com um programa diário na Cotter TV, eu queria te convidar para se inscrever lá, para a gente já começar a crescer o canal, para o programa já começar com pessoas assistindo. E eu queria fazer uma provocação agora ao Sálvio, porque o Sálvio lida, eu queria até comentar aqui, o Sálvio lida com vários escritores, além da gente estar escrevendo, o Sálvio recebeu esses dias o livro da Tássia Camargo, que é uma atriz da Rede Globo, foi atriz, está no ar hoje, uma pessoa famosa, a gente sabe que é fazer o livro e vender, mas ele recebeu também o livro da Daniela Estopa, que é irmã do Leonardo Estopa, que ninguém conhece, e a provocação que eu faço nesse momento todo escritor vira um Paulo Coelho e produz milhões, Sálvio. A vida do escritor é essa vida cheia de glamour, como eles imaginam a vida de glamour de todo artista que tem uma teta da Lei Rouanet. Como é que é um processo para fazer o livro? O que é necessário, né? Quais são os passos para que as pessoas entendam que um livro ele não brota como uma semente de feijão no algodão. O livro ele tem um certo trabalho, né, até o momento em que ele chega na casa das pessoas, como, né, eu vou fazer propaganda aqui do livro da editora Cotter, o livro do meu amigo Léo Atucci, até ele chegar bonitinho desse jeito aqui na sua casa, para você ler e falar, olha que papel maravilhoso, olha que coisa fantástica, teve todo um trabalho, e não é todo mundo que consegue explodir e ficar rico com livros, né, e eu queria que você falasse sobre essa realidade, sobre os riscos envolvidos para a editora, né? Você pode pegar um livro do Paulo Coelho para editar, mas você pode pegar um livro de uma pessoa que não é conhecida, né? E tudo isso, obviamente, é um mercado aí cheio de riscos. Conta pra gente como é que é essa experiência, como é que funciona essa vida de editor. Muito obrigado pela pergunta, ela realmente enseja uma conversa interessante. Geralmente, nesse contexto, eu costumo usar uma metáfora que é assim, ninguém se declara pianista e marca um concerto no municipal e vai tocar. Porque se ele fizer isso, ele vai passar um vexame não pequeno, né? Mas as pessoas simplesmente não fazem isso. Mas é muito comum a pessoa, por exemplo, ter ideias, ter uma sensibilidade, conhece muito, talvez, cinema, por exemplo, desenvolve alguns personagens, assim, razoavelmente na cabeça e tal, e se declaram escritores e vão escrever. Então, é realmente uma situação delicada, porque o editor, às vezes, recebe um original, digamos assim, muito incipiente, e você tem que ter todo um trato com essa pessoa, primeiro no sentido de não frustrá-la, porque um escritor, digamos assim, incipiente hoje, amanhã ele pode ser um grande escritor. Deixa eu te interromper rapidinho, só para lembrar a equipe técnica do Critica Brasil, corta para quem está falando, dá um close para a pessoa que está falando, para colocar a técnica de TV mais atenta. Então, coloca o Sálvio no close na hora que ele estiver falando. Desculpa, então, Sálvio. Enquanto, como eu vinha falando, né? Então, tem toda uma questão, primeiro com o tato, a maneira que você vai se referir depois que você lê o original, com esses autores, porque é toda uma cadeia.
né? Então, você tem o autor, o escritor, né? Daí você tem o editor, você tem um outro elo nessa cadeia aqui, não foi citado aqui, que é gráfica. Eu já fui dono de gráfica, no começo da editora, a editora tinha gráfica própria, não foi possível manter, mas porque não se conseguia os custos que se consegue com parques maiores, então desistimos, mas tivemos uma boa experiência do que é essa gráfica. Aí você tem o distribuidor, como bem colocou o Alexandre, o livreiro, e aí sim o motivo de tudo isso que é o leitor, né? Então, mas esse primeiro elo, é desse primeiro elo que toda a cadeia vive. Não teria sentido todo o resto se não tivesse o autor. Ainda que tudo seja feito para o leitor, o que importa é esse, digamos assim, esse lance inicial que é feito através de uma iniciativa de uma pessoa que se põe a produzir um livro, seja da área que for, como, por exemplo, uma área que a gente atua bastante, que é literatura e poesia. Poesia, claro que faz parte da literatura, mas é uma área mais específica, assim como de ensaios e todas as áreas técnicas que são desenvolvidas. Então, o que acontece é isso, às vezes a pessoa tem uma impressão que tem uma certa facilidade, porque o papel está aí, às vezes, no fundo, ela quer fazer um filme, ela pensa como um filme, mas ela escreve um livro, porque para fazer um filme você precisa de muito dinheiro, produção, técnica, tudo isso, e um livro é só papel, e é fácil, né? Ou então hoje nem papel mais precisa, né? Você faz no computador. E eu acho que nessa hora o editor, ele se torna importante, ele pode ser decisivo, inclusive, na carreira da pessoa, principalmente no sentido negativo, se ele não tiver tato para lidar com isso, com os originais que não é possível publicar da maneira que chegam. Mas eu acho que também é responsabilidade do editor, e a gente na Cotter, a gente dá retorno para todos os originais por escrito. A gente faz uma análise e escreve a análise, para que a pessoa, mesmo que ela receba uma negativa, ela não recebe uma negativa, aquela padrão, não faz parte da nossa linha editorial. Isso ninguém acredita nisso, isso não faz sentido. A gente dá uma resposta de gente, a gente explica o que a gente viu no texto, sem nenhuma arrogância, não querendo ser o dono da razão, porque também não poucos grandes livros já foram rejeitados por editores. Um dos maiores livros do século XX, por exemplo, que é Ulisses, do Joyce, foi rejeitado por inúmeros editores, e isso é muito comum acontecer. O próprio Kafka morreu sem publicar nada, e o Fernando Pessoa morreu tendo publicado um único livro. Então, o editor tem que ter essa consciência humana e social na hora de tratar com isso. Então, esse assunto que você está trazendo, a Tássia Camargo, por exemplo, realmente, ela mandou um livro e eu fiquei fascinado. Eu li a gente tem essa questão também do acúmulo de trabalho. Eu não tive oportunidade, naquele momento, de ler o livro inteiro, eu li os 3 capítulos iniciais, e é um texto raro, um texto muito impressionante. Mas a gente também lida com mais, naturalmente, em número maior, com textos mais incipientes, né, textos de escritores começando, e a gente também, inclusive, mantém um selo separado para aqueles que ainda que não estejam, digamos assim, num nível mais aprofundado da escrita, mas já tem um padrão interessante, para ir lançando essas pessoas, porque às vezes o escritor, ele também nasce dentro do contexto do lançamento do primeiro livro. Conheço inúmeros exemplos aqui, inclusive de Curitiba, de escritores que o primeiro livro, depois ele sai tentando comprar no mercado para tirar de circulação, porque ele passa para um outro patamar de produção literária, né? Então, acho muito, muito oportuna essa tua pergunta. Agora, a escrita é uma profissão, como qualquer outra, né? Mas ela requer, como eu dei o exemplo do pianista, né? Um pianista, para chegar a dar um concerto, por mais talento natural que ele tenha, por mais empenho que ele dedique, pelo menos, sei lá, 6 horas de estudo diário por 6 anos,
aí talvez ele consiga chegar, algumas dessas pessoas que fizeram isso vão chegar à condição de se destacar, digamos assim, naquele meio. Porque na escrita acontece isso. O Cícero tinha uma frase ótima que falava: na pedra ninguém é prolixo. Ou seja, se você tivesse que escrever as palavras na pedra, você ia pensar muito bem antes cada palavra, porque o trabalho para escrever não seria pequeno e também tampouco seria possível apagar essa palavra. Então, uma recomendação que eu sempre dou para o editor é pensar que cada palavra que está escrevendo como se ele tivesse que escrever na pedra, porque simbolicamente é isso que é o livro. Você vai multiplicar aquilo, você não tem mais como apagar aquilo, e aquilo tem que ter relevância. E isso se consegue, eu sempre costumo dizer que escrever se aprende escrevendo, né? Claro que lendo, mas lendo, a leitura é apenas uma primeira parte. Há que se fazer também a oficina, a lida diária com a escrita, até alcançar as técnicas, não só, digamos assim, herdadas, como também as próprias, e criando algum estilo, mas para isso tem que aprender ritmo, precisa tomar contato com teoria literária, que já, para não ter que reinventar a roda, muita coisa já foi pensada, então, a escrita não é um dom natural. O talento... É como a música, né? Como a música. Como o talento você tem o talento, mas você precisa, obviamente, passar por um caminho de aperfeiçoamento até a hora que você vai para o palco. Eu queria... Seja dos dedos, seja do ouvido, né? São duas... Tem todo um aperfeiçoamento. O Alexandre, ele além de ter a livraria, ele também é editor. E, Alexandre, como é que é o risco envolvido nessa história aí de publicar, né, porque você pega um livro, né, depois, além de você investir, né, eu estou tendo essa experiência nesse momento, né, o Salve está investindo todo um tempo, né, e está investindo dinheiro ali, ele contrata uma pessoa para fazer a capa, depois ele vai pegar e vai mandar isso para a gráfica, vai mandar imprimir livros, e depois que ele imprimir esses livros, ele vai ter ali um monte de papel que pode simplesmente ficar na prateleira. Isso é um risco que já existe, já se lida com esse risco. Com mais 12% por cima de todo esse risco, a gente sabe que a coisa fica mais difícil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do risco mesmo, relacionada à produção do livro, como esse risco já é um desincentivo, já dificulta para os novos entrantes, e agora, além do mais, né, 12% acima do risco que já existia, né, como é que fica a situação para as editoras darem oportunidades para novos entrantes, né, para novas cabeças terem oportunidades de se tornarem eventuais novos sucessos aí literários, ou até mesmo técnicos, né, qualquer tipo de livro? Leonardo, o risco do editor é total. O editor, ele faz, você está tendo essa experiência agora, mais de perto, mas o editor faz todo o investimento antes do livro chegar no mercado. Se é um livro internacional, ele compra os direitos e paga um adiantamento de direitos. Se for, mais uma vez, um livro internacional, ele vai ter que pagar o tradutor. Depois você tem todo o trabalho de revisão, de design, de projeto gráfico, finalmente os custos industriais, papel e gráfica, e só depois do editor ter passado, em alguns casos, anos fazendo um investimento, tirando dinheiro do bolso, vamos falar assim, para colocar naquele projeto, é que ele coloca o livro finalmente no mercado e reza, tá certo, para que aquele investimento, para que aquele projeto, de alguma maneira, se pague. Estou brincando aqui com reza, quer dizer, trabalha, porque tem que trabalhar também para fazer o trabalho de divulgação, hoje nas mídias sociais, na imprensa de uma maneira geral. Muito importante colocar o livro dentro das livrarias físicas e virtuais. Ou seja, o trabalho do editor é um trabalho que não termina e o risco é muito grande.
Por acaso, o Sálvio citou agora o caso do... Você citou o caso de que autor mesmo que você falou, Sálvio? Kafka. O Kafka não chegou a ser publicado, mas você tinha falado antes do... Tá sem som. Eu falei do Joyce, Fernando Do Pessoa Joyce, e do você falou Kafka. do Joyce e do Fernando Pessoa. Pois é. Veja, eu gosto de contar uma história verídica que aconteceu alguns anos atrás na Feira de Frankfurt, que é a principal feira internacional de livros, e eles reuniram os principais autores best-sellers do mundo. J.K. Rowling, John Grisham, etc., para discutir o que fazia um best-seller, o que faz, afinal de contas, um livro vender tão bem. E cada um dos autores ali presentes fizeram uma apresentação da história deles, de como eles chegaram a ser quem eles são, como eles publicaram seus primeiros livros, que tipo de trabalho que eles realizam, etc, etc, etc. Quando cada um fez a sua apresentação, eles descobriram que entre aqueles autores, todos os best-sellers mundiais, tinha só uma coisa em comum. E isso que eles tinham todos em comum é que todos, sem exceção, haviam sido recusados por 5 ou 6 editoras antes de publicarem o primeiro livro. Isso, na minha visão, mostra duas coisas aqui. Primeiro, mostra a dificuldade de se publicar um livro e a importância do autor acreditar no seu trabalho, sem dúvida nenhuma, para que a coisa vá para frente. Mostra que o editor não entende nada no que diz respeito ao mercado, o que faz efetivamente no caso aqui, um best-seller. Então, o editor, de uma maneira geral, erra muito. Mas, voltando aqui à tua pergunta, quer dizer, é o editor que se arrisca, na verdade, que arrisca completamente o seu capital para que, eventualmente, esse livro se torne público, para que aquele projeto se torne público e, quem sabe, encontre um mercado. Veja, deixa eu complementar isso daqui, porque eu sou esse tipo de editor. A minha experiência pessoal é que uma editora, se ela tem alguma chance de ganhar algum dinheiro, essa chance é quando ela constrói um catálogo. Ela dificilmente vai ganhar dinheiro em 1, 2 ou 3 livros. Na medida em que ela tem um catálogo, e o catálogo é um bom catálogo, e os livros, mesmo que não vendam muito, vendam pouco, mas sempre, a editora começa a ter condições de minimamente ir bancando o seu negócio. Então, a construção de um catálogo para o editor é muito importante. Por isso que as editoras que nasceram há pouco tempo, que começaram a publicar os seus primeiros livros, têm muita dificuldade de sobreviver, porque você precisa de muito tempo, de fato, para criar esse catálogo. Nós, por exemplo, na Martins Fontes, é uma empresa que já existe há 60 anos, eu já sou segunda geração, nós sempre apostamos no que a gente chama de fundo de catálogo, que é aquele livro, na verdade, que a gente entende que vai vender ao longo de anos e anos e anos. Nós temos muitos livros no nosso catálogo que nós publicamos 40 anos atrás, nós publicamos 30 anos atrás, nós publicamos 25 anos atrás e que vendem até hoje. Isso, a construção de um catálogo, na minha visão, é o verdadeiro trabalho de um editor, tá certo? Mas, de qualquer maneira, acho que eu respondi aí a tua pergunta e fico um pouco preocupado, na verdade, que a gente se distancie desse momento que nós estamos vivendo. Toda essa conversa, obviamente, ela é importante para dizer o seguinte, e eu entendo que a tua pergunta, Leonardo, vai nessa direção. Olha, a vida não é fácil, a vida do editor não é fácil, a vida do autor não é fácil, a vida do livreiro não é fácil, a vida do designer, ainda mais num país onde o mercado é muito pequeno.
você tem um número pequeno de livrarias, você tem um consumo pequeno, etc, etc. E vem o governo e propõe um imposto que é para, mais uma vez, acabar com tudo isso. Quer dizer, então, mesmo, quer dizer, eu acho que toda a sociedade brasileira tem o direito de se perguntar o que é que está por trás disso. Quer dizer, o que nós, como sociedade, ganhamos ao ver os livros desaparecerem, as livrarias desaparecerem, as editoras desaparecerem. Quer dizer, esse é o cerne da conversa que nós estamos tendo aqui. Eu vou fazer uma reflexão aqui e eu vou pedir para vocês complementarem depois da reflexão, porque eu sei que eu não vou conseguir trazer todos os dados, trazer todos os detalhes, mas eu gostaria de dizer, começando pela parte ambiental, que parece uma brincadeira, mas a circulação de periódicos, a circulação de revistas, a circulação de livros, ela atende uma função ambiental muito importante, que é a captura do carbono. Você sabe por quê? Grande parte do papel que a gente utiliza hoje, ele é originário das plantações de eucalipto, e essas plantações de eucalipto diminuem a quantidade de carbono no ar. Então, o que eu estou querendo dizer é que todo o trabalho para a produção de um livro, ele começa empregando pessoas na plantação de eucalipto, depois na colheita de eucaliptos, e em paralelo a gente tem pessoas trabalhando também na reciclagem de papel dentro das cidades. Então nós temos essas duas fontes primárias para a produção dos livros, e nós temos essa geração de emprego, tanto na produção do eucalipto, né, que vai desde a plantação, né, a colheita, o transporte e o beneficiamento desse material na indústria de papel e celulose, que emprega uma quantidade gigantesca de pessoas. E nós temos, em paralelo, o trabalho também dos recicladores, que são essas pessoas que estão nas ruas retirando o papel que é possível de ser reaproveitado e levando para as indústrias também de papel e celulose que fazem esse reaproveitamento. Só aí eu já citei, obviamente, milhões de empregos. E nessa sequência, nós temos, obviamente, que considerar também que nós temos muitas pessoas empregadas nas fábricas de tintas, que fazem, obviamente, parte desse ciclo de produção dos livros. Aí chega todo esse material nas indústrias gráficas, que empregam uma quantidade gigantesca de pessoas. Depois de tudo isso, além da logística ter levado tudo isso para a indústria gráfica, a logística agora leva esse material ou diretamente para a editora ou diretamente para as lojas que vão entregar esse material aí para os leitores, né? Então empregamos aí vendedores de livros, distribuidores de livros, pessoas que divulgam livros e eventualmente, principalmente no caso dos periódicos, esse material volta para a reciclagem, realimentando esse ciclo, gerando empregos, gerando, obviamente, uma movimentação de muitas pessoas que aos poucos vão sendo desalocadas do seu local de trabalho se você desincentiva isso. A proposta desse governo sempre foi a diminuição de impostos, e eu tenho achado muito estranha a ideia desse governo estar propondo o aumento de impostos, e é por isso que eu vejo isso como uma lei ideológica. E eu falei sobre toda uma parte industrial, e agora eu preciso falar também da parte artística, né? Nós temos um editor coordenando aí as ideias de um escritor, de um revisor, de um designer que faz a capa, de um designer que faz as ilustrações, ou seja, são milhões de empregos que estão em riscos, e é preciso falar que são milhões de empregos que estão em risco, que às vezes o caminhoneiro que transporta livro não tem noção de que ele vai perder serviço por causa disso. Às vezes aquela pessoa que trabalha na reciclagem não tem noção que o papel reciclado vai perder o valor, porque o papel não vai ter muita utilidade no Brasil, a não ser para fazer embalagem. Então, todo um setor, todo um grupo de pessoas que trabalha no Brasil hoje por causa dessa movimentação de livros e periódicos está correndo um risco, obviamente, de perder emprego por causa dessa modificação tributária. E uma coisa que eu considero muito estranha é a postura de um governo que fala que a diminuição dos impostos promove trabalhos, mas a diminuição dos impostos
que são os direitos trabalhistas, geraria empregos, então eles atacam os direitos trabalhistas falando que com isso vão gerar empregos, mas propõem a tributação de todo um setor que começa desde a plantação de eucaliptos e da reciclagem de papéis e vai até a logística e distribuição, lembrando que os caminhoneiros até agora não entenderam por que está difícil para eles, mas termina, obviamente, nos vendedores de livros, que infelizmente dentro das lojas devem ter muitas pessoas batendo palma para os bolsonaros, e eu não consigo entender nada, não consigo entender todo esse ciclo acontecendo por um motivo que não seja motivo ideológico, porque o que nós estamos vendo é, sem dúvidas, um processo de desgeração de empregos, desincentivo a uma cadeia produtiva que já está conectada, que está produzindo, que está sendo sacrificada aos poucos, mas que continua sobrevivendo, e a gente percebe agora um sem porquê, motivo de desincentivar essa cadeia produtiva, principalmente no momento de crise em que o que a gente deveria ter é o contrário. Lembrando que na crise de 2008, durante aquele período da crise, os reflexos da crise causaram no Brasil uma diminuição na compra de produtos e o que o governo fez foi renúncia fiscal. Agora nós temos uma crise e o que o governo está propondo é um aumento de tributos, né, uma geração de tributos, onde a Constituição prevê uma imunidade tributária. Então, não tem como avaliar isso sob o aspecto econômico. A única forma de avaliar essa postura é sob o aspecto ideológico, é para controlar a informação, é para ferir a livre expressão do pensamento, garantida como cláusula pétrea no artigo 5º da nossa Constituição. Se eu esqueci de alguém que está incluído nessa cadeia produtiva, eu gostaria que vocês complementassem, por favor, e também vamos chegando aí ao final desse debate, né, a respeito dessa proposta. Não é o último, porque nós vamos lutar para tentar impedir isso, mas eu gostaria que vocês fizessem também as considerações finais para o programa de hoje. E muito obrigado pela participação. Posso começar, então? Pode só. Posso começar, Léo? Vamos lá. Então, assim, por uma razão absolutamente idiosincrática, pessoal, eu tenho uma dificuldade muito grande para lidar com a burocracia, e a burocracia da editora é tocada pela minha filha, e tudo que eu faço é liberar valores para o contador. Então, eu realmente desconheço um pouco assim, as alíquotas e tudo mais. Mas eu só quero que a gente não passe a ideia de que a gente não paga impostos. Porque a gente tem uma série de impostos que eu não sei explicar agora, mas deixa eu trazer isso então, para que as pessoas não tenham dúvidas. Olha, a imunidade tributária, pessoal, ela só abarca o produto livro. O que significa que você não paga impostos sobre o papel que você faz o livro, você não paga imposto sobre o produto, mas é lógico que o editor que tem renda, ele paga o imposto de renda. É lógico que a empresa paga, sim, os impostos normais que uma empresa paga os direitos trabalhistas, né, paga toda a folha de pagamento. Então, o que a gente está discutindo nesse momento não é um imposto que não é pago de forma alguma, como, por exemplo, o que acontece com templos religiosos. O que a gente está discutindo é o imposto de uma cadeia produtiva para a finalidade da liberdade de expressão do pensamento. Então, o papel que é vendido para uma finalidade fora da liberdade da expressão de pensamento, por exemplo, o papel é vendido para que você faça a divulgação do show da Ivete Sangalo. Esse papel é tributado, mas o papel é vendido para que o Leonardo Atucci possa colocar a sua opinião a respeito da política brasileira. Aqui existe uma livre expressão do pensamento resguardada no artigo 5º da Constituição. Esse papel aqui não pode ser tributado. Isso é uma coisa que não existe nenhuma posição jurídica contrária a isso, e chegou ao ponto dessa proposta
ter sido ampliada, inclusive, para as músicas. Então, a gente tem uma imunidade tributária que se estendeu aí, me parece que para a produção musical brasileira, exatamente porque ela puxou dessa ideia da livre expressão do pensamento. Então, assim como a gente não deveria estar tendo juízes que estão julgando de acordo com a cor, a gente não deveria estar tendo juízes que estão julgando de acordo com a preferência religiosa, a gente não poderia estar tendo agora mais um ataque à Constituição, tributando os materiais que são destinados à produção do livro. Mas a livraria, ela paga impostos, obviamente, todos os impostos que são relacionados à livraria. Então, se a livraria vende um pirulito ali dentro, é completamente diferente. Se a livraria auferiu renda, ela paga o imposto de renda. Tudo isso é pago normalmente. Quando a gente fala dos impostos sobre os livros, a gente está falando isso aqui, ó, o imposto que incide sobre esse produto, sobre esse papel. E não necessariamente, por exemplo, o Salve teve uma renda no ano passado de 25 milhões de reais. É lógico que ele pagou impostos por causa disso, né, Salve? O Alexandre ganhou cerca aí de 800 milhões de reais com sua livraria, paga impostos por causa disso. Mas a Constituição não deixa que o papel seja tributado. Ou seja, você não paga impostos quando você compra um livro. Então é isso que é o detalhe, né? Não é o que a gente está falando aqui, é isso. Não são os impostos relacionados ao dono da livraria, ao dono da editora, e nem ao escritor que paga o imposto de renda também. Nós estamos falando dos impostos relacionados ao produto livro, ou seja, tributar a transmissão do pensamento, tributar a liberdade de expressão. É isso que está se tributando nesse momento. E não a renda de que, se o meu livro vender milhões e eu ganhar, não tem problema, eu pago o imposto de renda feliz da vida. Mas agora, tributar a liberdade de expressão é uma coisa realmente incompatível com a Constituição. Só para trazer essa parte que o Sálvio depende da sua filha para fazer essa contabilidade aí. Isso. Só para completar, eu queria dizer que o risco é que essa discussão leve acabe com a desinformação que está sendo promovida em todos os setores, acabe vendendo essa ideia de que a gente não paga nada. Imagina, o contrário. E foi ótimo você falar em números. Por exemplo, a cota existe desde 2014. Nós já tivemos vários lançamentos importantes, livros muito bem vendidos, e tivemos um relativo sucesso, mudamos já de patamar, né, de lugar, estamos bem na imprensa, com a ajuda dos livreiros, como através do trabalho do Marcelo Nogueira, que está lá em São Paulo trabalhando para a gente, e que nos apresentou, por exemplo, o Martins Fontes e outros parceiros importantes. A gente tem conseguido muita coisa. Agora, desde 2014, eu não tirei um prolabore e nunca pude retirar lucro até hoje. Só para se ter uma ideia de que nós não estamos falando de uma, sei lá, de uma loja, de uma pizzaria ou de uma loja de parafusos. É um ramo que, se você entrar, você tem que entrar com uma consciência de que não é festa, entende? É claro, eu não retirei nada, mas a editora em si cresceu, tem um estoque grande, tudo isso. Claro que houve ganhos, tá? Com o resultado disso. Mas, objetivamente, retirada ainda não houve. E seria justo que houvesse, mas enfim, o importante é que se entenda que não estamos falando contra esse imposto por uma questão de ganância ou de privilégio. Nós estamos falando de um segmento que já sofre questões inerentes ao próprio segmento. É isso. Nós estamos falando aqui, só para terminar, sobre a sobrevivência ou não dessa indústria tão importante. E ela não é importante do ponto de vista, o Leonardo colocou isso algumas vezes, quer dizer, ela não é importante do ponto de vista financeiro, ela é importante do ponto de vista de ser a indústria que leva cultura e conhecimento para as pessoas. Eu, talvez ingenuamente, devo dizer o seguinte: eu não conheço ninguém que possa defender a tese de que é bom para o país que as livrarias e as editoras desapareçam.
E por conta disso, eu estou muito otimista de que a gente consiga convencer a sociedade de uma maneira geral, mas particularmente os nossos representantes que estão ali no parlamento, que em última análise são aqueles que vão impedir ou não que essa proposta vá adiante, que eles façam o seu trabalho realmente e não permitam que essa barbaridade aconteça. O Leonardo lembrou muito bem da quantidade de pessoas envolvidas no projeto livreiro, editorial. Eu não sei se eu tenho muito mais tempo, mas deixa eu dizer rapidamente, voltando aqui à Feira de Frankfurt. Frankfurt é uma cidade na Alemanha onde se realizam feiras todos os meses ao longo de anos, em alguns casos de séculos. A feira que mais atrai pessoas é justamente a Feira do Livro. Por quê? Porque a indústria editorial e a indústria livreira, ela, de fato, cria muitos empregos, porque todo o trabalho é feito por pessoas. É o escritor, é o editor, é o revisor, é o capista, são muito... É uma parte muito pequena, na verdade, da produção editorial que é feita por máquina. Você tem a máquina que vai depois rodar o livro, tá certo? Mas o resto é 100% feito por pessoas. Então, é uma indústria muito importante para qualquer país, e eu, mais uma vez, desconheço um país de direita, de esquerda, que possa ter a capacidade ou a incapacidade de fazer uma proposta como essa que possa resultar no fim dessa indústria. Isso não vai acontecer e pessoas como o Leonardo, a imprensa de uma maneira geral e todos vocês que estão nos assistindo certamente vão nos ajudar a impedir que isso aconteça. Bom, e eu queria, antes de encerrar, responder algumas perguntas. As pessoas me perguntaram... foi a Kate Love que perguntou qual o nome do livro, Estopa. Então, eu tenho 2 nomes para falar. Um é o livro que eu apresentei aqui, que é também da editora Cotter e está anunciado aí, que é esse do Leonardo Atucci, de jornalista a youtuber, que você encontra já disponível na editora Cotter, é só chegar, clicar e comprar. E outro é o livro que nós estamos escrevendo, Comunicação Política, que é o livro do Sálvio e eu, que nós estamos fazendo na correria, está em pré-venda. É muito importante que você já reserve na pré-venda para a gente conseguir adiantar as coisas e já imprimir uma quantidade compatível, porque é um livro para esse ano, é um livro urgente, exatamente para tentar mudar um pouco a cabeça das pessoas em relação à comunicação política. Um exemplo de como é importante se comunicar da forma adequada é a gente saber falar exatamente o que trouxe o Alexandre Martins. Não se trata de defender os donos de livrarias. Se a gente for com essa conversa, obviamente nós não vamos ter o engajamento da população. Nós precisamos mostrar para os políticos e mostrar para a sociedade que nisso aqui, em um livro, existe todo um trabalho que começa do catador de papel ou do plantador de eucalipto e vai por toda uma cadeia de produção e lá no final das contas realimenta o ciclo, porque o cara às vezes recebeu um periódico, um determinado jornal, jogou aquele jornal fora, aquele jornal volta a ser reciclado, gera dinheiro para o catador, que volta para a empresa de beneficiamento, ali tem a empresa de tintas, ou seja, é uma quantidade muito grande de pessoas empregadas. E quando a gente pensa sobre o aspecto ideológico, que a gente precisa admitir que é uma parte que nem toda a sociedade vai ter condições de perceber, a gente tem aí sim uma exclusão dos novos entrantes, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, vai ficando cada vez mais difícil para as pessoas assumirem risco, e a gente vai ter o livro reduzido ao livro patrocinado. A gente não vai ter mais livros feitos do coração, vamos pensar assim, a gente só vai ter livro feito por encomenda. A organização, banco tal, precisa convencer as pessoas de que ela é uma boa organização, então ela vai contratar uma pessoa para escrever o que ela quer naquele sentido. Então, a gente
perde o produto feito artisticamente espontâneo, aquele produto que sai do coração, e parte para o produto puramente comercial, que é o que, infelizmente, tem acontecido no cinema. Você consegue aprovar um determinado filme na lei, mas você só consegue captar recursos para fazer um filme, que é uma coisa caríssima, se você estiver falando uma coisa que interessa ao patrocinador. Se a gente vai nessa direção também, até nos livros, as nossas livrarias, elas não terão mais livros, elas terão somente materiais publicitários, e isso é muito perigoso. Uma sociedade formada por pessoas que não recebem conhecimento, recebem apenas manipulação. Eu queria agradecer muito ao Sálvio e ao Alexandre, e a todos vocês que estão acompanhando, agradecer muito o canal Critica Brasil, pedir os compartilhamentos, pedir as inscrições, torne-se membro do canal, não se esqueça, isso é muito importante para o crescimento do canal, e lembrar que a Cotter TV está fazendo aí uma campanha para crescer o número de assinantes, e que no dia 1º a gente começa fazendo um programa diário na Cotter TV. Eu vou ter o meu programa lá também, a gente vai falar sobre cultura, sobre política, sobre vários assuntos, e por isso a gente depende aí dessa ajuda sua no sentido de crescer o número de assinantes na Cotter TV. Lembrando que eu vou fazer no canal Leonardo Stoppa, inclusive, uma enquete a respeito do melhor horário para eu fazer um programa por lá. Então, muito obrigado, Sálvio, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado ao Aquias por ter aberto esse espaço aqui no Critica Brasil, e muito obrigado para a pessoa anônima, eu falo anônimo porque eu não sei quem é a pessoa que está hoje na técnica operando esse programa, e um obrigado muito especial para todos vocês que estão assistindo, e até o próximo debate de domingo, aqui no Critica Brasil, às 4 da tarde. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado pelo convite.